Poucas flores despertam tanto fascínio quanto os lírios. Hastes elegantes, pétalas amplas e, em muitas variedades, um perfume inconfundível. Símbolo de pureza, espiritualidade e até realeza em várias culturas, o lírio é uma planta que une beleza e presença. Mas, para quem cultiva, o verdadeiro desafio vem depois da primeira florada. Como cuidar bem dessa planta e garantir que ela floresça com vigor e por mais tempo? Nesse vídeo, você vai aprender tudo sobre os lírios asiáticos, desde a escolha do local e o tipo certo de solo, até como adubar, podar, proteger contra pragas e o que fazer depois que as flores caem. Vamos ver, passo a passo, como você pode ter lírios mais saudáveis, flores mais duradouras e uma planta que volta a encantar a cada estação. O que são lírios asiáticos e por que são tão populares? Antes de tudo, vale entender com o que estamos lidando. Os lírios asiáticos são híbridos do gênero Lilium, conhecidos por sua variedade de cores vibrantes, crescimento relativamente rápido e, diferente dos lírios orientais, pouca ou nenhuma fragrância. Isso os torna ideais para quem ama flores, mas tem sensibilidade a perfumes. Outra vantagem é a resistência. Os lírios asiáticos toleram bem mudanças de temperatura, são menos exigentes quanto ao solo e, se bem cuidados, florescem todos os anos, com poucas exigências. A floração costuma ocorrer entre o final da primavera e o meio do verão, e cada haste pode produzir várias flores. Mas o mais importante, mesmo sendo uma planta bulbosa, com ciclo claro de dormência, o lírio asiático pode ser cultivado tanto em canteiros quanto em vasos, o que aumenta muito suas possibilidades de uso na decoração e no paisagismo. A escolha do local faz toda a diferença. A floração dos lírios depende, e muito, do local onde são cultivados. O ideal é que eles recebam pelo menos 4 a 6 horas de sol direto por dia, preferencialmente o sol da manhã, que é menos intenso, mas ainda assim suficiente para ativar a fotossíntese e manter a planta saudável. Se você mora em uma região muito quente, talvez seja necessário proteger a planta nas horas mais quentes do dia com alguma sombra parcial. Mas evite sombra total. O lírio precisa de luz para florescer. Em ambientes muito sombreados, ele pode até crescer, mas vai produzir poucas flores, com hastes mais fracas, folhas mais espaçadas. Outro ponto importante é a ventilação. O lírio precisa de ar circulando. Se estiver em um local abafado, dentro de casa, por exemplo, aumentam as chances de fungos e pragas. Então, se for cultivar em vaso, posicione próximo de janelas com boa entrada de ar e luz. E, se for no jardim, evite plantar muito próximo de muros ou estruturas que bloqueiem o ar e o sol. Solo e vaso, o que o lírio realmente precisa. O lírio asiático exige um solo bem drenado. Isso significa solo que não acumula água, mas também não seca completamente em poucas horas. Uma boa mistura inclui terra vegetal, humus de minhoca e areia grossa ou perlita para garantir estrutura e retenção moderada de umidade. Se for plantar no chão, certifique-se de que o solo não seja argiloso demais nem compactado. Faça uma cova funda de pelo menos 30 centímetros para que as raízes tenham espaço para se desenvolver. Adicione matéria orgânica e, se necessário, corrija o pH para algo entre 6,0 e 7,0, que é o ideal. Já em vasos, a drenagem precisa ser ainda mais eficiente. Use vasos com furos no fundo e, antes de colocar a terra, adicione uma camada de brita, argila expandida ou pedaços de telha para garantir que a água escorra. O vaso também precisa ser profundo, no mínimo 25 centímetros, para acomodar o bulbo e permitir que a planta cresça com vigor. Plantio. Quando, como e com que espaçamento? A melhor época para plantar lírios asiáticos é no final do inverno ou início da primavera, quando as temperaturas começam a subir, mas o calor ainda não está forte. Isso permite que os bulbos criem raízes antes da floração. Plante os bulbos com a ponta voltada para cima e a uma profundidade de 10 a 15 centímetros. O espaçamento entre um bulbo e outro deve ser de pelo menos 20 centímetros para evitar competição por nutrientes e água. Após o plantio, regue com moderação apenas para umedecer o solo e evite adubação pesada nesse momento. O ideal é deixar o bulbo se estabelecer primeiro. A adubação virá um pouco depois, no momento certo do desenvolvimento vegetativo. Rega. O equilíbrio entre o excesso e a falta. Regar demais é um dos erros mais comuns no cultivo de lírios. Essa planta não tolera solo encharcado. O excesso de água pode causar apodrecimento das raízes e do bulbo, além de favorecer o surgimento de fungos. Durante o período de crescimento, da brotação até a floração, o solo deve ficar levemente úmido, nunca encharcado. Em média, 2 a 3 regas por semana são suficientes, mas tudo depende do clima da sua região. Em locais mais úmidos, regue menos.
Em regiões secas, aumente um pouco a frequência, sempre observando o solo. Uma boa dica é colocar o dedo na terra. Se estiver úmido até a segunda falange, ainda não é hora de regar. Regue sempre pela manhã, para que a planta tenha o dia todo para absorver a água e evitar acúmulo de umidade durante a noite. Adubação, o combustível da floração. Para que o lírio asiático floresça com força e mantenha flores bonitas por mais tempo, é fundamental uma boa adubação. No início do crescimento, quando começam a surgir os primeiros brotos, o ideal é usar um adubo equilibrado, como NPK 10-10-10, aplicado a cada 15 dias. Quando os botões florais começarem a se formar, passe a usar um adubo com mais fósforo, como o NPK 4-14-8. O fósforo é essencial para a formação e sustentação das flores. Não exagere na dose. Siga sempre as recomendações da embalagem e aplique com o solo úmido para evitar queimaduras nas raízes. Outra opção é usar compostos orgânicos, como farinha de ossos ou torta de mamona, que também ajudam na floração, mas liberam nutrientes de forma mais lenta. E lembre-se, durante a floração, adube com mais cautela. Após a floração, suspenda completamente a adubação. Floração. Como prolongar o espetáculo? Os lírios asiáticos florescem, em média, por 3 a 5 semanas, mas com alguns cuidados simples, é possível estender esse período e manter as flores bonitas por mais tempo. O primeiro passo é fazer o que chamamos de deadheading, ou seja, remover as flores murchas assim que começarem a secar. Isso impede que a planta desperdice energia na formação de sementes e estimula a produção de mais flores. Além disso, evite expor a planta a calor extremo ou vento direto durante a floração. Se estiver muito quente, use sombreamento parcial nas horas mais quentes do dia e mantenha a rega constante, sem excessos. Outro truque é proteger as flores da chuva forte, que pode machucar as pétalas e reduzir a duração da floração. Se possível, mantenha a planta em local coberto ou use guarda-sóis de jardim para amortecer o impacto. Pós-floração. O segredo para o próximo ano. Quando a florada termina, muita gente comete o erro de cortar toda a planta, mas isso enfraquece o bulbo e compromete a floração do ano seguinte. Após a floração, corte apenas a flor murcha, deixando a haste e as folhas intactas. Elas vão continuar fazendo fotossíntese e transferindo energia para o bulbo. Quando a folhagem secar por completo, geralmente no final do verão, aí sim é hora de cortar tudo rente ao solo. Esse é o período de dormência da planta. Reduza as regas e não aplique mais adubo. Se estiver em vaso, você pode deixá-lo em um local protegido da chuva e do sol forte até o início do próximo ciclo. E se quiser dividir os bulbos para multiplicar as plantas, esse é o melhor momento, logo após a dormência, antes do replantio. Problemas comuns e como resolver. Mesmo com todos os cuidados, os lírios podem apresentar alguns problemas. Se as folhas começarem a amarelar ou murchar antes do tempo, verifique a drenagem. Solo encharcado é uma das principais causas de apodrecimento. Ajuste a rega e, se necessário, replane em solo mais leve. Outro problema comum são fungos, como o botrytis, que causa manchas marrons nas folhas e nas flores. A solução é garantir boa ventilação, evitar molhar a folhagem e usar fungicidas naturais, como cal da bordaleza ou extrato de própolis. Também fique atento a pragas como pulgões, cochonilhas e besouros vermelhos. Eles costumam atacar os brotos e as flores. Use sabão de coco diluído ou óleo de NEM para controlar, sempre testando em uma pequena parte da planta antes de aplicar em tudo. Dicas extras para multiplicar e fortalecer seus lírios. Se você quer ter mais lírios no ano seguinte, pode fazer a divisão dos bulbos após o período de dormência. Basta desenterrar com cuidado, separar os bulbos menores dos maiores e replantar em vasos ou áreas novas. Outra forma de multiplicar é a partir das escamas dos bulbos, uma técnica mais avançada, mas que pode render muitas mudas. Basta destacar escamas saudáveis do bulbo principal, colocar em um substrato leve e úmido e manter em ambiente protegido até brotarem. E lembre-se, lírios não gostam de ser perturbados com frequência. Quanto mais tempo o bulbo ficar no mesmo lugar, mais vigorosa tende a ser a floração. Só replante ou mude de vaso quando realmente necessário. Cuidar de lírios asiáticos não é difícil, mas exige atenção aos detalhes. Um solo bem drenado, rega equilibrada, adubação no momento certo e respeito ao ciclo natural da planta são os pilares para garantir flores exuberantes e duradouras. Se você seguir esses passos, terá lírios mais saudáveis, mais flores e um espetáculo renovado a cada estação. Agora me conta, você já cultiva lírios em casa? Teve sucesso na floração? Qual cor ou variedade você mais gosta? Deixe nos comentários.